Bom dia! No treinamento de hoje, nós vamos começar a ver um pouco do módulo de contratos aqui no sistema GAT. Bom, a primeira coisa que a gente estabelece antes de começar a cadastrar os contratos são as parametrizações. Onde que ficam essas parametrizações? Arquivo, tabelas. Contrato. O que a gente tem aqui de parametrização para fazer? Índice de reajuste. Aqui a gente pode informar os índices que os contratos são reajustados. Então, por exemplo, anualmente os contratos são reajustados pelo IGPM ou pelo IPCA ou INPC. Então, vocês podem definir quais índices de reajuste vocês utilizam. Só clicar aqui em novo e colocar qual que é o índice. A porcentagem vai ser colocada no momento do reajuste. Para excluir algum, basta clicar aqui em excluir. Para editar, clica 2 vezes ou clica aqui em detalhes. Prazo de atendimento é se em um contrato você tem um item que ele tem um prazo de atendimento. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um dia não comercial, 1 hora, para cadastrar um prazo, aqui novo, e coloca. Posso colocar aqui em horas ou em dias, se é horário comercial ou se é corrido, né? 24 horas, enfim. Prazo para solução, da mesma forma. Da mesma forma que eu tenho um prazo de atendimento, então eu tenho um prazo para ir ao cliente, eu tenho um prazo para resolver o problema dele. Se vocês trabalhem com esses prazos, basta vir aqui, prazo para solução, novo, e informar qual que é o prazo. Para excluir algum, basta clicar aqui e excluir. Para editar, clico 2 vezes ou clico em detalhes. Rota. Aqui em rota, eu posso estabelecer rotas de contrato. Por exemplo, esse contrato fica na rota bairro de baixo. Outro contrato fica na rota bairro de cima. Então, basicamente, quando eu vou cadastrar uma rota, eu escolho um técnico que vai atender essa região. Então, região Zona da Mata, por exemplo, tem um técnico específico que atende aquela região. Se eu deixar nenhum, eu informo lá só a rota e no dia eu posso informar o técnico, não tem problema. Para excluir, basta clicar em excluir. Para criar um novo, clica aqui em novo, ou para editar, clica 2 vezes, ou clica em detalhes. Vários tipos de contrato podem ser cadastrados. Venho aqui, tipo de contrato, cadastro. Então, por exemplo, aparelho em contrato, parcial, total. Então, manutenção, vou colocar tudo maiúsculo. Manutenção preventiva. Manutenção corretiva. Posso ter contrato de locação. Então, posso criar quantos contratos forem necessários. Contrato de cópias, né? Para quem coloca impressora, eu posso criar quantos tipos forem necessários. Para excluir, basta clicar aqui em excluir, criar um novo. Basta clicar aqui, ou para editar alguma coisa, clica 2 vezes, ou clica em detalhes. O tipo de garantia vai me informar, dentro de um item em contrato, qual que é o tipo de garantia que ele tem. Então, por exemplo, garantia do fabricante, garantia de manutenção, garantia de peça, né, garantia de serviço. Então, aqui em tipo de garantia, vem aqui em novo, cadastro. Então, por exemplo, vou colocar garantia do fabricante. Podem ter N tipos de garantia. Além dessas parametrizações aqui do contrato, quando eu vou cadastrar um item, eu tenho que informar qual que é o item que eu estou cadastrando. Então, qual que é o tipo desse item. Onde que eles são cadastrados?
aqui em assistência técnica. Eu tenho aqui fabricante, aparelho, modelo, descrição e nível. Nível 5 aqui. Todos esses campos, eles vêm como nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Eu posso alterar esses nomes aqui. Mais para frente a gente vai ver onde exatamente que esses nomes são alterados. Então aqui, por exemplo, em fabricante eu tenho todos esses cadastrados. Aí eu tenho o aparelho, por exemplo, da Compaq. Eu tenho computador e monitor. Aqui eu tenho modelo. Então, modelo de computador. Desktop ou notebook. E descrição. Também posso colocar. Então, isso aqui é até em 5 níveis. Esse aqui, por exemplo, não existe descrição. Mas, geralmente, é só até 3 que as pessoas trabalham mesmo, porque vai ficando muito específico. Aqui não é... O objetivo desse cadastramento não é colocar nada específico. Por exemplo, a descrição exata, número de série, a gente vai colocar lá no contrato. Aqui é só mesmo os tipos de equipamento que são trabalhados. Ok, as parametrizações feitas, a gente vai cadastrar um contrato. Arquivo, contratos, contrato. O número do contrato é gerado por vocês. Então, né, e por que é gerado por vocês e não é automático? Várias empresas têm os próprios padrões. Então, por exemplo, um contrato fechado no mês 6, ele é colocado lá o ano, então vamos colocar 13/6, e o número do contrato, parte do CNPJ. Então, cada cliente tem uma rotina de número de contrato. Então, aqui, ele não é gerado pelo sistema. Aqui em cliente, eu informo qual que é o cliente desse contrato. Colocar cadastrado lá atrás, razão social. Coloco o início desse contrato, vou colocar, por exemplo, 4/6/2003 até 4/6/2014. Se esse contrato for cancelado um dia, posso colocar aqui o dia de cancelamento. O faturamento. Qual que é o dia do mês que eu cobro desse cliente? Então, eu vou colocar que eu vou cobrar dele todo dia 20. Então, todo dia 20 eu vou emitir uma nota, um boleto, uma cobrança para ele começando desse mês. Então, começando do mês de junho, eu vou fazer a cobrança no dia 20 para ele. Esse prazo se eu vou dar um prazo de pagamento, por exemplo, de 15 dias até o mês 8 de 2013. Então, até o mês 8 ele vai ter um prazo até, de mais 15 dias para eu poder gerar a cobrança para ele. Coloco como que é feito o reajuste. Então, vou colocar que o reajuste é anual e que eu reajusto de ano em ano. Posso trabalhar aqui com a loja. Então, qual que é a loja responsável? Vou colocar aqui a loja Citrix Sistemas. O tipo de contrato que eu cadastrei lá, vou colocar aqui contrato total. Qual o índice de reajuste que eu vou usar nele? GPM. Modalidade, valor mensal. Bom, aqui, essa área técnica, a gente não trabalha mais. A gente trabalha com valor mensal e aparelhos em contrato. Qual que é a diferença? Valor mensal, você tem um valor fixo mensal desse contrato. O aparelhos, não. À medida que você vá incluindo itens, o valor vai ser colocado lá no item e vai sendo contabilizado. Quando você informar o valor lá, você adiciona mais um item, coloca, por exemplo, mais R$200 de contrato. Ele vai creditando no valor total. O valor mensal já é um valor fechado. Quando a gente for cadastrar os itens, também vai dar para ter uma visão melhor disso aqui. Vou colocar aqui valor mensal. Posso colocar que um vendedor X tem uma comissão em cima desse contrato. Todo faturamento que eu fizer, ele vai ter uma comissão de 12%. Se tiver algum documento associado a esse contrato, eu posso localizar ele aqui e deixar informado. Lembrando que a única coisa que fica salva no GAT é o caminho desse documento. O documento em si não fica salvo. Cláusulas desse contrato. Posso informar algumas cláusulas aqui.
elas servem para, principalmente, na hora que você abre uma OS relacionada a esse contrato, ela aparece. Se você marca aqui, ó, emitir aviso com as cláusulas, então vou colocar aqui, cláusulas contrato. Se você marca aqui essa caixinha, vai aparecer sempre que for abrir uma OS que seja desse contrato, vão aparecer essas cláusulas aí. Aqui a gente tem também valores. Então, você coloca o valor fechado desse contrato, vamos supor, R$1.000. Esse valor pode ser dividido até em serviços e outros. O valor que conta mesmo para o sistema é esse valor aqui embaixo. Posso estabelecer um desconto, vamos supor, eu dou um desconto de 10% até agosto. Então, até agosto, quando eu for gerar a cobrança, vai ser R$900. Passou dessa data, vai voltar a ser cobrado os R$1.000. Então, eu coloco aqui, por exemplo, que eu vou gerar a cobrança. Se eu emito nota fiscal para esse contrato, eu coloco aqui que eu emito e já informo qual que é o serviço padrão. Quando eu gerar a cobrança, ele já vai gerar a nota para mim. Coloco aqui. Aqui eu não vou colocar que ele emite nota, não. Que ele gera somente um título a receber. Então, aqui no meu caso, eu vou alimentar somente o meu contas a receber. Pronto. Nosso contrato foi cadastrado. Para eu agora incluir itens no meu contrato, como que eu faço? Eu localizo ele aqui, vou localizar pelo nome do cliente, e vou vir aqui em itens em contrato. Como geralmente que esses itens são trabalhados? No contrato de locação, você vai especificar os itens que estão locados. Ou mesmo no contrato de manutenção, você especifica aqui exatamente os equipamentos que você presta manutenção, para que caso surja um equipamento que não está nesse contrato, o sistema mesmo já vai te informar que aquele número de série não pertence ao contrato acordado anteriormente. Então, fui lá em itens em contrato, clico em novo. Vou colocar aqui o número de série do meu equipamento. Esse número de série é muito importante. Ele é a chave do equipamento aqui no sistema. Então, sempre que você jogar esse número de série, ele vai buscar por esse equipamento. Isso é importante, por exemplo, para controlar a vida útil do equipamento. Você tem como tirar um relatório de todas as ordens de serviço prestadas a um número de série específico. Você tem aqui também o número de controle, que é um segundo código. Assim como você tem o número de série, você tem aqui um segundo código, que seria o número de controle. O tipo de garantia desse equipamento, que a gente cadastrou lá em arquivo tabelas. Qual que é o equipamento? Então, aqui, aparelho, botão aparelho, seleciono, notebook, por exemplo, e posso colocar uma descrição qualquer dele aqui, né? Por exemplo, configuração de máquina. Coloco o processador, a memória, o HD. Componentes. Caso este equipamento tenha componentes que eu do contrato vai incluir nesse equipamento, por exemplo, deixa eu colocar qualquer um, caixa de som. Então, eu coloco aqui o número de série e falo que esse componente está incluso nesse equipamento do item do contrato. Ficha contrato é aquela questão dos valores, caso eles sejam por item. Então, cada item que eu vou adicionando, eu coloco o valor correspondente àquele item. Aqui eu posso colocar o valor do equipamento, então no caso de uma locação. Mesmo que eu não vá cobrar por item, eu posso colocar aqui, por exemplo, valor da impressora. 3.000, vamos supor que vai alocar a impressora. Então, R$ 3.562,38. Coloca aqui qual que foi a nota e a data dessa nota fiscal. Atendimento também são aquelas questões que a gente cadastrou lá em arquivo tabelas. Então, eu posso colocar a qual rota que esse equipamento pertence, se eu tenho um prazo de solução e de atendimento. Se ele aceita reposição, então, se enquanto eu estiver consertando, eu
eu coloco um outro lá para o cliente e se eu retiro do local para consertar em laboratório. Garantia. Posso falar que esse equipamento está em garantia até, por exemplo, setembro. E se for para garantia de novo, eu posso colocar aqui em garantia 2. Isso aqui é só mesmo para controlar caso haja mais de uma garantia. Ficha de preventivo fica marcada todo o preventivo que foi feito para esse item. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais como que se gerencia isso aqui. Mas, basicamente, coloca a periodicidade, quanto tempo tem que ser feito preventivo nesse equipamento. Vou colocar aqui 90 dias e que a última foi no dia 4/6. Ele já calcula para mim e vai trazer um relatório que essa preventiva tem que ser feita. Então, quando ele chegar lá no mês 9, que ele for abrir as preventivas que tem que fazer, vai aparecer esse equipamento aqui para ele. Localização do equipamento. Aqui, se não for informado nada, vai ficar o endereço do cliente. E a ficha de copiadora é para controlar cópias excedentes. No caso de uma locação de impressora, no caso de trabalhar com outsourcing de impressão, alguma coisa assim, que a gente também vai ver mais para frente. Mas, basicamente, o cadastro do item em contrato é esse. Aqui, ele já habilita para eu cadastrar um outro equipamento. Ele só deixa preenchido para que, caso seja um equipamento igual, eu já aproveite as informações que eu já coloquei. Se eu já tiver terminado, é só clicar em fechar. O que eu já cadastrei está aqui. Mas se eu quiser cadastrar outro, é só ir clicando aqui em novo. Um mesmo contrato pode ter N itens. Vou fechar e mandar gravar. Pronto, nosso contrato com os itens já está cadastrado.